Bem-vindos ao curso de Introdução ao Compressive Sensing. Eu sou Luiz Velho e serei o palestrante hoje. Eu queria começar falando um pouco do curso, da motivação que a gente teve para propor esse curso, para dar um contexto do assunto. Bom, primeiro, queria dizer que o curso foi elaborado e vai ser ministrado por mim, Luiz Velho, pelo Eduardo Silva, que é professor da COP da UFRJ, e pela Adriana Schultz, que é aluna daqui do IMPA. Eu queria contar um pouquinho como nós nos interessamos por esse tema. Em particular, eu me interessei por esse tema Compressive Sensing no começo de 2006, quando eu fui a uma conferência na França, em Avignon, que é a conferência Curves and Surfaces. E nessa conferência, o Emmanuel Candès, que foi uma das pessoas que começou essa área, deu uma palestra plenária muito interessante, que me deixou muito intrigado. Depois, numa conferência subsequente, eu assisti uma outra palestra dele, quer dizer, foi uma coincidência assim, muito grande. E logo em seguida, a Adriana, que estava procurando um tema para projeto final na COP, lá no FRJ, orientada pelo Eduardo e que seria co-orientada por mim, me pediu uma sugestão de tema. E eu disse, olha, tem um assunto muito novo, que é Compressive Sensing. Eu não sei se isso é um desafio muito grande para você, mas eu acho um assunto interessante. E ela resolveu aceitar esse desafio e fez um trabalho bastante extenso. Ela passou um ano inteiro pesquisando e estudando esse assunto, se graduou cum laude lá na COP FRJ, e depois disso nós continuamos pesquisando esse assunto, cada vez mais interessados, e fazendo pesquisas e desenvolvendo experimentos, e resolvemos propor esse curso para o colóquio, para dividir a nossa experiência com vocês. Então, o curso ele vai ser estruturado da seguinte forma. Hoje eu vou dar uma introdução ao Compressive Sensing e fazer um contraponto, porque a gente pode encarar o Compressive Sensing como uma nova teoria ligada com representação de sinais, aquisição e representação de sinais. Então eu vou fazer um contraponto com a teoria clássica de representação de sinais e tentar dar uma intuição do que é o Compressive Sensing. Amanhã o Eduardo vai falar de teoria de representação de sinais e de compressão. Na quarta-feira, a Adriana vai finalmente descrever de maneira detalhada o arcabouço geral de Compressive Sensing, falar da teoria que foi desenvolvida até agora, e na quinta-feira ela vai falar de uma parte mais aplicada, que é ligada com quantização e aplicação de Compressive Sensing à compressão de imagens. E finalmente, na sexta-feira, eu vou fechar o curso com aplicações de Compressive Sensing em visão computacional e computação gráfica. Bem, como eu falei, o Compressive Sensing é um assunto muito novo, e para vocês terem uma ideia de quão novo esse assunto, né, na revista Communications of SCM desse ano, de maio de 2009, tem uma reportagem cujo título é Rethinking Signal Processing. Então, essa revista aqui. E uma das primeiras coisas que eu já sabia, porque eu ouvi isso do Candès falando no grupo, né? Essas ideias elas são tão assim, novas e estranhas, né? Que o primeiro artigo que o Emmanuel enviou para uma revista, ele foi simplesmente recusado porque os revisores disseram que aquilo era uma coisa impossível, né? E, bem, de fato, ele não se intimidou, né, como todo bom pesquisador, continuou pesquisando e convenceu as pessoas de que isso é possível, né? Então, em particular, quer dizer, esse trabalho todo, né, como diz aqui, são duas, na verdade, chamadas da reportagem da revista, que eu peguei ipsis literis, né? Assim, Compressive Sensing está indicando novas maneiras de olhar problemas matemáticos em várias áreas aparentemente não relacionadas. E, além disso, o Compressive Sensing tem muitas aplicações, né? Por exemplo, em imagens biomédicas, fotografia digital
e outras formas de conversão de sinais analógicos para digitais, né? Então, em particular, aqui nós estamos muito interessados nessas áreas ligadas com fotografia digital e visão computacional. Bem, o que significa realmente isso, né, de ser uma ideia nova, de ser uma coisa assim estranha? Eu diria o seguinte: Compressive Sensing é uma mudança radical de paradigma nessa área de aquisição e representação de sinais, né? Se a gente for pegar essa área, a teoria clássica de representação de sinais é a teoria de amostragem e reconstrução, que apareceu uns 60 anos atrás, e atualmente, né, quer dizer, o Compressive Sensing tem 5 anos, né? Então, 55 anos depois, né, surgiu um novo paradigma. Então, é isso que eu vou tentar dar essa intuição para vocês hoje, né? É um paradigma que é baseado não em amostragem e reconstrução, mas sim em sensoriamento e recuperação, né? A gente vai ver o que significa isso. Então, é importante saber quem é quem está desenvolvendo essa área, quem está fazendo o quê, né? Então, como eu falei, o pesquisador principal dessa área é o Emmanuel Candeias, que no final do ano passado ele ganhou um prêmio muito importante por esse trabalho dele, né? O Emmanuel é um pesquisador da Caltech, né? Outro pesquisador que é um pesquisador que também tem os fundamentos, né, do Compressive Sensing é o David Donoghue, que é um pesquisador de Stanford e é uma das pessoas que trabalhou muito com wavelets, né, tanto na área teórica e aplicada. E o Richard Baraniuk, que é um pesquisador da Universidade de Rice e tem um trabalho bem mais aplicado ligado a processamento de sinais e visão computacional. Na verdade, além deles, tem muitas outras pessoas, né, mas eu diria que esses são os pesquisadores importantes da área, tanto no sentido teórico e no sentido prático, né? Então, eu queria chamar a atenção, antes de começar a discutir realmente Compressive Sensing, de algumas coisas, em particular 2 eventos históricos. Eu queria, nessa palestra de hoje, falar um pouco e tentar dar uma noção do desenvolvimento da área histórico, embora seja uma história de 5 anos para cá, né? E dá condição a vocês de pesquisar como nós pesquisamos, procurar mais informações e tal. Então, acho que tem 2 eventos que marcaram a história de Compressive Sensing. Um foi esse evento, um curso que chama Compressive Sampling Fronteiras de Processamento de Sinais, né? Esse curso foi na Universidade de Minnesota, no Instituto de Matemática Aplicada lá, e foi um curso intensivo de 2 semanas, dado pelo Emmanuel Candeias e outros pesquisadores, como o Baraniuk e mais alguns. Esse curso tem todas as palestras em vídeo na web, eu encorajo vocês a dar uma olhada nessas palestras, são muito boas, né? A gente assistiu esse curso inteiro, além dessas outras palestras do Emmanuel que eu assisti presencialmente, né? E, mais recentemente, agora em fevereiro de 2009, teve um workshop de Compressive Sensing na Universidade de Duke, onde são discutidos exatamente os avanços recentes da área, né? Então, nesse primeiro evento aqui, essencialmente é teoria e fundamentos, e nesse segundo aqui são os avanços recentes, né? Também no site do workshop você tem todas as palestras lá gravadas, né? Então, encorajo vocês a olharem essas páginas na web. Além disso, tem uma série de repositórios com material interessante sobre o Compressive Sensing. O principal é esse repositório aqui, que é um portal feito pela Universidade de Rice, que se chama compressivesensing.com, que ele, na verdade, tem uma lista enorme de recursos, né, desde tutoriais, artigos, etc. Então, encorajo vocês a também navegarem aí nesse portal. E, no sentido mais prático, tem esse outro site que foi feito pelo Emmanuel Candeias, onde tem uma biblioteca em MATLAB e vários resultados experimentais desenvolvidos pelo grupo lá da Caltech e por outras pessoas.
né, chama L1 Magic, vocês vão entender por que ao curso dessa palestra. Então eu recomendo vocês darem uma olhada nesses 4 sites na web. Bem, então para a gente começar a discutir o Compressive Sensing, eu queria falar assim, um pouco de como que as coisas começaram. E Compressive Sensing, vocês podem pensar o seguinte, na verdade é um caso muito interessante de matemática aplicada e pura, para a gente inverter um pouco a equação, né, onde a ciência experimental leva a um desenvolvimento de princípios teóricos, matemáticos, né? Então, nesse caso, na verdade, o Compressive Sensing começou com um problema que foi pesquisado pelo grupo lá da Caltech, do Emmanuel Candeias, que era o problema de reconstrução de ressonância magnética, né? Então, imagens de ressonância magnética, na verdade, elas têm uma característica muito especial, porque é um tipo de exame médico muito importante, só que por questões tanto físicas do equipamento quanto clínicas, você não pode expor o paciente a dosagens muito altas durante um tempo grande no equipamento de ressonância magnética. Então isso leva ao fato de que é importante você coletar um menor número possível de amostras, mas ao mesmo tempo você quer ter os dados de uma maneira confiável. E esse problema foi dado para o grupo lá da Caltech, que trabalha com processamento de sinais e, inclusive, processamento de sinais aplicados a imagens médicas, né? Então, na época, isso tem uns 6 anos, 7 anos, né, o melhor que se conseguia em termos de reconstrução de imagens de ressonância magnética com 5% das amostras era usando essa técnica de back projection, e esse é o tipo de resultado que se obtinha nessa época. E eles resolveram pesquisar outras técnicas usando otimização, né, um método chamado Total Variation, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, né, e da maneira como eles formularam o problema e como eles implementaram, eles conseguiram uma reconstrução exata com apenas 5% das amostras, né? E aí, com isso, o Emmanuel diz numa entrevista para a CSM, naquele artigo que eu mencionei antes, né, que ele teve uma grande surpresa, porque ele estava esperando obter bons resultados, mas não uma reconstrução exata, né? E aquilo intrigou ele tanto que ele quis entender por que ele conseguia uma reconstrução exata. E ele diz que isso foi o nascimento de Compressive Sensing, né? Então, eu vou tentar fazer um pouco essa trajetória que eles fizeram para primeiro entender o que aconteceu e depois descobrir os fundamentos dessa área. Então, para isso, a gente precisa primeiro falar da teoria clássica de sinais, né? Como eu falei, a teoria clássica de sinais ela é baseada em amostragem e reconstrução. Então, eu vou dar um resumo bem rápido da teoria clássica de sinais e vou falar um pouco de reconstrução de dados a partir de dados esparsos, usando interpolação. Vou falar da teoria de representações de sinais clássicas, que leva ao teorema de amostragem de Shannon, e discutir um pouco as características desse framework todo para processamento de sinais, né, que são os resultados clássicos dessa área, né? E dar alguns exemplos para a gente pegar a intuição, e aí com isso a gente vai ter um contraponto para poder, então, ver como o Compressive Sensing pode mudar esse panorama, né? Bem, falando de reconstrução a partir de dados esparsos, a gente pode pensar no contexto mais simples, que nós temos amostras de alguma função, né, são esses pontos aqui, os valores da função nesses pontos, valores y nesses pontos x, né? E nós queremos reconstruir essa função, a função que nós não conhecemos, né? Uma maneira bastante simples de fazer isso é usando interpolação linear, né? Nota aqui duas coisas bastante características. A primeira é que essa amostragem aqui é uma amostragem não uniforme, os pontos são esparsos e podem estar
localizados em qualquer ponto do domínio, quer dizer, eu estou pegando valores em qualquer ponto da reta aqui, né, com um espaçamento qualquer. E eu não falei qual é a função, né, eu só consigo uma reconstrução exata da função se essa função for uma função linear por partes nesses pontos, né? Então, em geral, o que você obtém é uma aproximação daquela função, né? Para colocar isso num contexto mais substanciado, né, nós temos que pensar, na verdade, numa teoria de representação de sinais. Então, a teoria clássica usa a amostragem, mas, na verdade, usa a amostragem pontual uniforme. E, para isso, o recurso que se usa é chamado trem de amostragens, onde você tem uma sequência de impulsos, né, uniformemente espaçados, e o processo de amostragem significa você, essencialmente, multiplicar a função por esses impulsos e obter os valores da função nesses pontos amostrais, né? De uma outra maneira, você pode imaginar que isso é uma convolução com funções delta de Dirac, né, que liga com bases primais e bases duais, que eu vou comentar daqui a pouco. Então, isso é uma maneira de construir uma representação do sinal. Nós temos um sinal contínuo qualquer, f, e nós vamos ter uma representação discreta, que são esses valores f, delta t, 2 delta t, etc., né, que vão me dar a representação do sinal. Para reconstruir o sinal, nós gostaríamos de poder reconstruir esse sinal exatamente. Então, a chamada reconstrução ideal do sinal significa, na realidade, imaginar uma base, que é uma base de funções sinc, que é a função seno de x sobre x, né, que tem essa cara aqui, e a representação do sinal é usada, né, para reconstruir pela combinação linear de funções dessa base, né? Então, aqui nós temos os coeficientes da representação e aqui temos a função da base de reconstrução. Isso aqui você pode ver também como uma maneira de fazer interpolação com essa função desse tipo aqui, né? E nós gostaríamos de ter uma reconstrução exata, né, nesse tipo de esquema de representação de sinais. Isso é exatamente o que o teorema de Shannon-Whittaker diz, né? O teorema que foi de 49. Ele diz o seguinte, que se nós temos um sinal f, né, de banda limitada, né, cuja transformada de Fourier tem suporte compacto e está contida no intervalo menos ômega e ômega, né, então essa função f pode ser reconstruída exatamente a partir de uma sequência de amostragens uniforme com um espaçamento ΔT, né, por as funções de interpolação, sinc, né, desde que esse espaçamento ΔT ele seja menor ou igual que 1 sobre 2 ômega, que é exatamente ligado com a banda de frequências do sinal. Então, nós temos com essa representação reconstrução exata. Então, quais são os conceitos que estão relacionados com isso, né? O que está por trás desse teorema? Primeiro, é a suposição que nós temos um sinal de banda limitada. Significa o seguinte, quer dizer, se a transformada de Fourier desse sinal está contida nesse intervalo menos ômega ômega, significa que o sinal não tem nenhuma frequência acima de ômega. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que, para fazer a representação, nós vamos ter uma frequência de amostragem que está relacionada com essa banda do sinal, exatamente 2π sobre ΔT, né? E o grande resultado desse teorema é o chamado limite de Nyquist, que diz que o ΔT tem que ser menor que 1 sobre 2 ômega. Então, nota aqui que a gente tem uma relação muito forte entre o espaçamento das amostras para a representação e as oscilações do sinal, quer dizer, a frequência mais alta do sinal. Então, só para a gente entender isso de maneira bastante clara, eu queria dar um exemplo gráfico, porque afinal de contas a gente faz computação gráfica aqui. Nós temos um sinal aqui, f de t, né? Um sinal que tem algumas oscilações, suave.
então supõe-se que ele seja de banda limitada. Estou supondo aqui que o sinal é um sinal periódico, para simplificar a vida, e a gente vai considerar ele nesse intervalo. Então, vou tomar a amostragem dele com uma certa frequência de amostragem aqui. Peguei esses pontos amostrais TI aqui, peguei os valores F de TI. Então, vou fazer a reconstrução. Então, nota que fazer a reconstrução significa colocar cada elemento da base de reconstrução, né, nos pontos onde eu tenho a amostra e multiplicar aquele elemento pela função da base, uma função sinc. Então, aqui nesse primeiro ponto, coloquei a função sinc, multipliquei, então ela está exatamente com esse valor aqui no ponto mais alto dela e ela está oscilando, porque isso é característica dela, né? Aí vou fazer isso para o segundo ponto amostral, coloquei aqui, nota que aqui eu já somei o que tinha antes, então o sinal aqui ele subiu e desceu, né, e vai mudando aqui. Quer dizer, então aqui eu tenho a função sinc e aqui eu tenho o sinal sendo reconstruído, né? Vou fazer isso mais uma vez para a terceira amostra, e se eu continuar fazendo isso para todas as amostras, o que eu tenho é uma reconstrução exata do sinal, né? E não só exata, como interpolante, porque nota que em cada ponto aqui a amostra é exatamente o valor do sinal. Quer dizer, a gente tem tudo que dizia lá no teorema, né? E para olhar isso dentro dessa perspectiva de representações de sinais, onde você tem uma base primal, uma base dual, a gente pode imaginar que a base de amostragem, que são aquelas funções delta de Dirac, na verdade, o que elas fazem, a gente faz um produto interno com a base primal de amostragem, tem os coeficientes da representação do sinal, e depois a gente vai reconstruir com uma base dual, que são as funções sinc, né? Então, aqui a gente tem cada elemento da função sinc transladado para o seu devido lugar, e a gente nota aqui exatamente a característica de interpolação dessa base, né? E aí, tem algumas coisas que é interessante pensar, quer dizer, essa função sinc é muito especial, né? Você nota que essa função sinc ela oscila, mas ela é zero exatamente nos pontos onde você tem que amostrar, porque senão a gente não conseguiria, ela interferiria com os outros pontos amostrais, né? Então, você vê que as coisas todas têm que encaixar de uma maneira muito especial aí para essa teoria funcionar, né? E isso aí tem a ver exatamente com as frequências do sinal e com outras coisas, né? E nota só que esse sinal, né, se eu pegar a transformada de Fourier dele, de fato é um sinal de banda limitada. Esse sinal, na verdade, é a soma de duas senoides, né, com frequências diferentes, né? Bem, então só para a gente realmente entender o que está acontecendo aí, qual é o processo que é feito aí. Vou olhar esse processo, na verdade, operando no domínio do tempo e no domínio da frequência, ou no domínio espacial e no domínio da frequência, né? Então, eu tenho um sinal qualquer, no tempo ou no espaço, né? Tenho a transformada de Fourier dele, que estou imaginando que tem banda limitada, né? Vou fazer a amostragem com o meu trem de impulsos, que são essas funções delta de Dirac, e fazer a amostragem significa, como eu falei, multiplicar essa função pelo trem de impulsos e obter o valor da função nesses pontos amostrais, né? Esse processo no domínio da frequência significa, na realidade, eu posso pensar assim, eu posso tomar a transformada de Fourier do meu trem de impulsos e depois fazer a operação equivalente no domínio da frequência. Só que a transformada de Fourier do trem de impulsos, transformada de Fourier de delta de Dirac, é uma delta de Dirac, só que o meu trem de impulso aqui, em vez de ele estar espaçado de delta t, no domínio da frequência, ele vai ser espaçado de 1 sobre ΔT. Aí daí que a gente começa a entender aquela questão do limite de Nyquist ser 1 sobre o ômega e 1 sobre ΔT, né? E aqui, para amostrar o espectro do sinal, do mesmo jeito que eu fiz aqui, eu tenho que fazer a operação equivalente no domínio de frequência, que seria a multiplicação aqui. Eu vou fazer uma convolução, que é o equivalente no domínio da frequência. Então, eu vou fazer a convolução desse espectro com essa sequência de deltas de Dirac, que vou obter esse espectro aqui, onde eu estou replicando o espectro em cada ponto aqui, né?
Então, isso aqui seria a representação que eu tenho do sinal uma vez amostrado, né? E para reconstruir, o que eu vou fazer é o mesmo processo, né? Só que olhando também aqui para o domínio da frequência. Então, eu tenho minhas amostras, vou fazer, no caso aqui, essa interpolação com as funções sinc, é equivalente a fazer uma convolução com esse filtro sinc aqui, né? E aí eu tenho o sinal reconstruído, né? Por outro lado, no domínio da frequência, a operação equivalente significa pegar a transformada de Fourier da função sinc. A transformada de Fourier da função sinc é a chamada função caixa, é uma janela no domínio da frequência. E o equivalente da convolução no domínio do tempo aqui, do espaço, é fazer uma multiplicação no domínio da frequência. Então, eu vou pegar essa janela e multiplicar esse espectro replicado aqui, né, por essa janela, fazer uma filtragem e pegar as frequências que estão dentro dessa caixa aqui, dentro dessa banda, né? E aí nota exatamente como aparece todos os ingredientes que tem no teorema de Shannon, né? Isso aqui, essencialmente, é a banda do sinal. E reparem que eu, de propósito aqui, eu não obedeci o limite de Nyquist. Nota que aqui o que está acontecendo é que, quando eu peguei esse espaçamento para amostragem, eu espacei de uma forma que esse pedaço aqui do espectro está interferindo com esse aqui na hora que eu vou replicar. Quer dizer, significa que altas frequências estão invadindo a região de baixas frequências, né? E isso é um fenômeno que é conhecido como aliasing, que é muito estudado em processamento de sinais e computação gráfica, né? Exatamente vem de alias, né? Que uma alta frequência aparece como uma baixa frequência. Então, a reconstrução que eu estou fazendo aqui não é uma reconstrução exata, porque a gente não está obedecendo o limite de Nyquist, né? Quer dizer, a gente está truncando altas frequências e tem algumas altas frequências aqui que aparecem como baixas frequências, modificando o espectro, né? Mas dá para ver aqui pela figura que se eu espaçar um pouquinho mais, né, esse espectro aqui vem para cá e eu vou conseguir uma janela que vai cortar exatamente aqui dentro do espectro do sinal e eu tenho reconstrução exata. Certo? Isso tudo é muito interessante, como eu falei, é uma questão muito delicada, esse resultado é fundamental, né? Mas uma coisa a gente pode dizer que o Shannon era um pessimista, né? Pelo seguinte, porque da maneira como essa teoria foi montada, nós estamos, na verdade, condicionando o processo de amostragem às frequências mais altas do sinal. Só que a análise de frequência é uma coisa global, quer dizer, você está pensando frequências, quer dizer, oscilações no domínio inteiro daquele sinal. Ocorre que, na verdade, sinais reais, eles têm uma característica muito especial, que eles têm variações localizadas. Então, um sinal real, ele dessa forma que ele pode oscilar muito numa certa região e numa outra região ele ter poucas oscilações, né? E o que acontece é que a gente está, para criar a representação, sendo limitado por essas frequências mais altas aqui, e a gente vai ter que amostrar muito nessa parte aqui onde ele oscila pouco, porque isso aqui está impedindo que eu faça uma amostragem com uma periodicidade menor, né? E isso exatamente é essa questão, a grande dualidade entre aspectos globais e locais da análise de sinais. Então, subsequentemente, a teoria inicial de Fourier, teoria de amostragem, etc., né, teve muitos trabalhos nessa área de sinais no sentido de tentar fazer análises locais dos sinais, com transformada de Fourier com janela, wavelets, etc. E é exatamente nesse contexto que entra o compressive sensing, né? Na verdade, o compressive sensing é uma maneira assim, nova de ver esse problema entre o local e o global, que ele inverte todos esses paradigmas de amostragem e reconstrução, né? E cria novos paradigmas que são exatamente o que eu estou chamando de sensoriamento e recuperação. Então, para falar isso, para entender isso, o que eu vou fazer é primeiro mostrar o primeiro resultado que o Candace obteve mais ou menos em 2004, a partir daquela pesquisa com o Phantom, né, com problema de ressonância magnética, aquela imagem que eu mostrei se chama Phantom, né?
uma imagem sintética para teste de ressonância magnética. Então, esse primeiro teorema saiu desses experimentos, e aí eu vou descrever o framework genérico de Compressive Sensing e tentar dar uma intuição através de exemplos bem simples para a gente entender as noções básicas e aí, finalmente, ter uma espécie de resumo dessa teoria de Compressive Sensing, e aí a gente vai ver como as coisas fecham, voltando a uma análise detalhada desse exemplo do experimento do Phantom. Né? Bom, então, esse primeiro teorema de Compressive Sensing, como eu falei, é um teorema de 2004, do Emmanuel Candés, do Justin Romberg e do Terence Tao, que fizeram aquele trabalho experimental. E o teorema diz o seguinte: suponha que eu tenho uma função discreta, ou seja, um vetor, né, em Rn, né, mas esse vetor é uma função que é K-esparsa, ou seja, dessas n componentes do vetor, somente K são diferentes de zero. Então, se eu amostrar a transformada de Fourier desse vetor em m frequências randômicas, né, com m maior do que k vezes log de n, então eu consigo reconstruir o sinal f exatamente com uma grande probabilidade, fazendo o seguinte, na verdade fazendo uma minimização da norma L1 do sinal, tal que a transformada de Fourier do sinal reconstruído seja igual às amostras que eu coletei. Certo? Notem nesse teorema aqui que tem essa expressão overwhelming probability. Isso aí já dá uma dica de que Compressive Sensing tem uma coisa muito diferente da teoria clássica, que é toda determinística. Aqui a gente tem uma série de componentes probabilísticos. Né? E nota também que aqui a reconstrução ela é feita de uma maneira bastante diferente, né? Por um processo de otimização. Então, para entender isso, o que eu queria fazer, na verdade, como eu falei, essa área de Compressive Sensing ela tem um interplay muito forte entre a teoria e a prática, né? Uma coisa que vem de matemática experimental e depois toda uma análise conceitual. Então, isso aqui, na verdade, é um programa em MATLAB do Emmanuel Candés, que ele faz exatamente para mostrar como que isso funciona. Então, aqui, na verdade, a gente está demonstrando esse teorema numericamente, né? Então, a gente vai fazer exatamente o que está dizendo aqui. A gente vai pegar um sinal que tem dimensão 512, ou seja, um vetor com 512 componentes, né? E eu vou imaginar que esse vetor aqui ele é S-esparso, ou K-esparso, ou seja, apenas 28 componentes dele são diferentes de zero. E eu vou escolher um m que é proporcional a esse k vezes log de n, né? Ou seja, s vezes log de n, coloquei aqui 64. Né? E aqui a gente simplesmente está construindo os dados todos de maneira aleatória. Quer dizer, eu construí aqui uma matriz de Fourier incompleta, com exatamente 64 frequências, né, funções de Fourier pegadas aleatoriamente, e coloquei um vetor aqui com 28 coeficientes aleatórios. E aí vou gerar aqui o dado e vou pedir para reconstruir a partir dessa amostragem aqui B, né, o sinal X, que eu conheço, que é esse X0, minimizando a norma L1 do sinal. Tá? Então, isso aqui, só para vocês terem uma ideia visual também, né, isso aqui é o meu sinal esparso. Né? O K aqui, ou o S lá, eu tenho 28 elementos aqui que são diferentes de zero num vetor de 512 posições. Tá? Isso aqui é a transformada de Fourier do sinal, então nota que enquanto o sinal no domínio do tempo ele é esparso, a transformada de Fourier dele, não surpreendentemente, ela é densa. Né? E dessa transformada de Fourier, o que nós vamos fazer é pegar 64 pontos amostrais aqui e usar isso para fazer a reconstrução. E a reconstrução é exata. Né?
Então eu vou pedir para a Adriana, isso parece coisa de mágico, né? Pedir para minha assistente ali fazer a mágica, L1 Magic, né? Ela vai rodar esse programa em MATLAB, que isso aqui na verdade são figuras do MATLAB, né? Só que ela vai rodar várias vezes, e como isso é uma coisa aleatória, vocês vão ver que sempre funciona. Então essa que faz assim, foi a partir daí que ele disse, bom, isso aí tem que funcionar e a gente tem que botar a probabilidade aí nessa teoria. Então está rodando naquele laptop, demora um pouquinho, e aí você vê aqui, na verdade, quer dizer, as cruzinhas são os dados reconstruídos e as bolinhas são os dados que a gente tinha, que a gente conhecia. Ela agora, para simplificar, ela vai rodar isso várias vezes, né, em paralelo, só para a gente não ter que ficar rodando cada um. Então vocês notam aí, tá vendo? Fez o primeiro, fez o segundo, fez o terceiro. E fez o quarto. E como o Emanuel diz, ele podia ficar a vida toda ali apertando o return no MATLAB, que ia sempre dar uma reconstrução exata. Então isso é um sinal de que aquele teorema funciona, né, que o teorema é verdade, a gente precisa entender bem por quê, né? Mas antes de tentar entender o teorema, eu queria voltar àquele problema do Phantom e tentar mostrar para vocês por que isso tem uma relação com aquele exemplo do Phantom. Quer dizer, a primeira coisa é o seguinte, é uma ligação do domínio de Fourier com o problema de reconstrução de ressonância magnética. E outro é exatamente por que botar esparsidade e reconstrução minimizando a norma L1. A primeira coisa é o seguinte, que no contexto de ressonância magnética, os dados eles vêm naturalmente no que a gente chama de espaço K, que são medidas, na verdade, num espaço que é como se fosse uma transformada de Fourier dos dados, né? E os dados são amostrados segundo um padrão desse tipo aqui, que é exatamente como funciona o aparelho de ressonância magnética, né? Então, essencialmente, você imagina que no processo de ressonância magnética, você tem a transformada de Fourier do sinal, você amostra essas frequências aqui, né? Exatamente ao longo dessas linhas radiais, porque o aparelho de ressonância funciona assim, e é a partir disso que nós temos que reconstruir isso aqui, que seria, na verdade, os dados reais, quer dizer, seriam os dados médicos do paciente, que são dados volumétricos, né? Aqui, nota o seguinte, é um problema inverso, né, que a gente tem que estimar essa reconstrução a partir daqui, e a abordagem que eles usaram foi otimização. E essa total variation, na realidade, essencialmente é você calcular, fazer uma minimização da norma do gradiente da função. Então, nota aqui que os dados esparsos não é exatamente a função, mas é o gradiente dessa função. Quer dizer, essa função aqui é uma função constante por partes, então o gradiente dela é diferente de zero só nessas bordas aqui. Então, é realmente esparsa, né? Então, com isso, ele conseguiu a reconstrução exata, né? Então, vamos entender por que isso. Então, para tentar entender, eu vou pegar aquele teorema e simplificar ele ao máximo, colocando só os ingredientes essenciais. Então, aqui você vê, né, um outro enunciado do teorema com as palavras-chave ressaltadas aqui. Então, essencialmente, quer dizer, dado um sinal x de tamanho n, que é k esparso, né, então, x pode ser recuperado com grande probabilidade, fazendo o sensoriamento m vezes com um m muito menor que o n, né? Então, aqui desse enunciado dá para perceber que as palavras-chave aqui são esparsidade, recuperação do sinal por sensoriamento, né? Então, primeiro, o que é sensoriamento, né? Sensoriamento não é fazer amostragem, sensoriamento na verdade, uma coisa pouco mais sofisticada que fazer a amostragem, porque nesse caso aqui, quer dizer, a amostragem era uma coisa simples, que a gente podia simplesmente pegar o valor do sinal, né, em certos pontos, né? Aqui, na verdade, se a gente pensa na função delta de Dirac como sendo uma função de amostragem, isso significa equivalente a fazer o produto interno da função com a delta de Dirac, mas a gente quer fazer uma coisa mais sofisticada, então a gente realmente tem que fazer um produto interno com funções mais complexas. Então, essencialmente, nós temos essas funções de teste, funções de sensoriamento, e o sensoriamento significa fazer o produto interno da função com essas funções, né, de sensoriamento que
vão exatamente fazer uma amostragem generalizada do sinal, né? Então a gente vai ter N amostras, né, φi aqui, que vem, YI que vem do produto interno com essas funções de teste φi, né? E para fazer a recuperação, o que a gente vai fazer não é simplesmente interpolação, a gente vai fazer uma otimização, porque a gente sabe que o sinal é esparso, então a gente vai minimizar a norma L1 do sinal, sujeito a os dados que a gente obteve, eles serem coerentes com a amostragem, com o sensoramento que a gente fez, ou seja, o que a gente obtém aqui tem que ser igual a pegar essas mesmas funções de teste e multiplicar o que a gente obtém e dar o resultado do sensoramento, né? Então, nota que aqui exatamente as grandes coisas diferentes é você ter o processo de fazer esse produto interno com funções de teste e ter o processo de fazer otimização. São as duas coisas novas aí. Então, para entender bem isso, eu vou fazer um exemplo o mais simples que eu pude imaginar, um exemplo realmente assim, no-brainer, né, que eles chamam em inglês, né? Então, a esparsidade do sinal vai ser total, é um sinal que tem um esparso, quer dizer, só tem um coeficiente diferente de zero, é um sinal de dimensão n, né, igual a 16, então é um vetor com 16 componentes, mas dos quais apenas um é diferente de zero, e de acordo com o teorema lá, eu vou pegar um m aqui, igual a 7 para fazer a minha amostragem, fazer o meu sensoramento. Então, sobra uma questão que quais são essas funções de teste? Então, eu vou tirar do bolso do colete aqui, ou da cartola, né, essas funções que são funções aleatórias de Bernoulli, que essencialmente é um vetor completo de mais uns e menos uns, com probabilidade meio de um valor em cada posição ser mais um ou menos um, tá? Então, isso aqui é um programa em MATLAB que faz exatamente isso, né? Então, aqui eu tenho os dados de esparsidade, estou construindo as minhas funções de teste, aqui eu tenho o meu dado, exatamente estou colocando aqui um valor 8 na posição 9 desse vetor x, né? E aí eu vou fazer, na verdade, o sensoramento e a otimização. Sensoramento aqui significa multiplicar o x pelas funções de teste e obter um y. Agora, a otimização, em vez de fazer uma minimização no norma L1, eu vou fazer uma otimização por busca exaustiva. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, na verdade, eu sei que o meu sinal ele é um esparso, então ele só pode ter um valor em uma das posições e zero em todas as outras. Então, eu vou montar uma espécie de matriz de identidade com um valor que eu conheço aqui, 8, né, em cada uma das posições possíveis. E vou multiplicar isso pela minha matriz de sensoriamento, então eu vou obter as 16 possibilidades que eu teria, né, se eu fosse fazer uma pesquisa nesse espaço de busca, né? Só que eu vou fazer essa pesquisa visualmente. Então está aqui. Então isso aqui, na verdade, é o resultado de fazer o sensoriamento com aquele meu dado, com as minhas funções de teste. E aqui são todas as possibilidades que eu tenho, né? Então, por inspeção, eu vejo que, na realidade, esse vetor aqui é igual a esse. O que significa? Significa que o dado original que eu tinha, que é um esparso, ele tem um coeficiente diferente de zero na posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na posição 9, que foi exatamente onde eu coloquei aquele valor 8. Né? E nota o seguinte, não só esse vetor é igual a esse, mas como não tem nenhum outro que seja igual nesses outros elementos aqui, e entre eles não tem nenhuma combinação que seja igual. Então isso é uma coisa importante para a intuição. Então, quais são as regras do jogo aí? Né? O que a gente sabe? Né? A gente sabe a esparsidade do sinal, ou seja, o número de coeficientes que são diferentes de zero. A gente sabe o mecanismo de sensoriamento, ou seja, a gente conhece aquelas funções de teste que são as funções de Bernoulli. Né? O que a gente quer, o que a gente não sabe aí, o que a gente quer obter, na realidade, é o sinal recuperado. Né? Então a gente quer, na realidade, saber qual é a posição dos coeficientes que são diferentes de zero e os valores desses coeficientes que são diferentes de zero. Né? E para isso, dentro dessa teoria de compressa eficiência, o que a gente tem que determinar, isso que os teoremas dão, é esse m aqui, que é equivalente ao limite de Nyquist. Quer dizer, o m é proporcional à esparsidade
e ele tem uma relação muito forte com as funções de teste que a gente vai usar, né? Então, para pegar a intuição disso, quer dizer, por que isso funciona, né? Quer dizer, primeiro, a gente quer achar a solução, quer dizer, é um problema inverso, e a gente quer que a resposta, quer dizer, que essa solução seja única. Então, aí que entra um pouco a intuição da probabilidade, quer dizer, eu peguei ali umas funções aleatórias, e quando eu multiplico essas funções pelo sinal, eu tenho valores aleatórios, né? Quer dizer, então, para mim, ter a reconstrução única, né, e robusta, eu preciso de duas coisas. A primeira é que eu não posso ter combinações aqui de elementos positivos e negativos que seja igual, tem que ser todas diferentes, né? Então, eu tenho que saber qual é a probabilidade de eu pegar elementos dessa representação, né, e eles serem todos diferentes, né? Que é isso que a gente pede quando a gente constrói uma base no espaço de representação, né? Então, as questões que tem aí, na verdade, quer dizer, qual é o valor de M, né? Nota que eu fiz essa brincadeira, quer dizer, se eu pegar aqui, em vez de botar o M aqui igual a 7, botar igual a 4, eu vou ter uma porção de valores repetidos aqui, isso não vai funcionar, né? Quando eu ponho 6, às vezes funciona, às vezes não funciona. Quando eu ponho 7, sempre funciona. Então, esse aqui é o truque, entendeu? E aí a gente tem que chegar nesse 7 não por experimentação, pela teoria. E é isso que a Adriana vai mostrar para vocês na quarta-feira. E isso tem muito a ver com essa questão de incoerência dessas funções de teste. Então, eu queria falar um pouquinho mais dessas premissas, quer dizer, e chegar nessa questão da incoerência. Então, nós temos, pela esparsidade, uma representação que é compressível, né? E essa representação que é compressível, para obter a representação, nós vamos utilizar medidas que são descorrelacionadas, que têm a ver exatamente com a incoerência dessas bases. E com isso, se a gente tem a medida correta, nós conseguimos fazer a estimação, resolver o problema inverso, fazendo otimização por minimização da norma L1. Então, essa questão da esparsidade é importante a gente pensar um pouquinho mais, porque, assim, você pode argumentar que isso não é geral o suficiente, mas, na verdade, é geral porque, assim, significa que qualquer dado que a gente tenha, se ele tiver algum tipo de estrutura, ele vai ser esparso num certo sentido. Quer dizer, ser esparso significa que ele tem graus de liberdade que são menores que a dimensão do sinal. E isso está ligado com a estrutura, né? Então, em geral, os sinais são estruturados, quer dizer, a menos que você tenha um ruído, né, que, na verdade, é um sinal que não é o sinal de interesse na maioria dos casos, né? Você caracteriza de uma outra forma. Então, os sinais, a maioria dos sinais tem uma representação esparsa em algum domínio, né, de representação, né? Isso a gente vai aparecer daqui a pouco também, né? Então, por exemplo, sinais de áudio, né, eles têm uma representação esparsa no domínio da frequência, que é transformada de cosseno local desse sinal de áudio, você vê que ela é localizada aqui, né? Imagens têm uma representação compacta no domínio de wavelets. Aqui é uma imagem transformada de wavelets, você vê que os coeficientes diferentes de zero são muito poucos, né? Então, o Eduardo vai falar mais sobre teoria de representação e compressão na terça-feira, né? Então, voltando à incoerência ligada com esparsidade, né? Quer dizer, a gente vê que, na verdade, você tem um sinal que ele é esparso em algum domínio. Então, a gente tem uma base de representação onde essa esparsidade aparece, né? E nós queremos fazer sensoriamento com uma base de medida. Então, o que acontece é que essas duas bases, φ e ψ, elas têm que ser incoerentes. O que significa pensar na coerência entre essas bases? Quer dizer, significa essencialmente o seguinte: o produto interno entre elementos das bases ele tem que ser muito pequeno. Quer dizer, essencialmente é como se fossem funções que são ortogonais, né? E essa medida aqui, que é o máximo do produto interno entre elementos diferentes, ela vai ser medida da coerência da base. A gente quer uma base incoerente, né? E aí isso leva a gente pensar num resultado que é um resultado de teoria de sinais clássico que aparece aqui de uma maneira diferente,
que é exatamente ligado com o princípio da incerteza, né? Quer dizer, nós temos uma relação de incerteza que aqui em compressiva eficiência é chamada de princípio uniforme da incerteza, e enquanto o princípio clássico da incerteza diz que você não pode ter localização ao mesmo tempo no espaço e na frequência, né? Aqui o que a gente está dizendo é o seguinte: se eu tenho um sinal que é esparso, então a função de medida desse sinal, a função de sensoriamento, ela tem que ser densa. Isso implica que tem que haver uma incoerência entre a base de esparsidade e a base de medidas, a base de sensoriamento. E leva a essa propriedade, que é a chamada propriedade da isometria restrita, que essencialmente diz o seguinte: é aqui que aparece essa questão de probabilidade, né? Eu tenho um sinal n-dimensional, com n que pode ser muito grande, mas se ele for k esparso, se eu pegar k elementos aleatórios com essas condições de incoerência, esses k elementos, por si só, vão formar uma base de representação do sinal, quaisquer k que sejam. Isso é que é o grande resultado de compressiva eficiência. E, obviamente, quer dizer, daqui sai o m e daqui sai esse epsilon aqui que entra aqui nessa fórmula. Então, isso aí a Adriana vai explicar direitinho para vocês na quarta-feira. Então, voltando agora à análise de Fourier e a uma comparação com a teoria clássica de sinais, né? A gente pode pensar o seguinte, quer dizer, em geral, os sinais, eles são esparsos, né, no domínio da frequência, muitos sinais, né, porque você tem sinais que são suaves, eles têm frequências baixas, sinais que oscilam, têm altas frequências, né, mas são padrões, né? Só que o problema é que isso aqui ele pode ocorrer em pontos diferentes e fica tudo misturado no domínio da frequência, né? Voltando àquele primeiro exemplo que eu dei, né, para o teorema de Shannon, né, a gente tinha um sinal que era suave, né, mais denso no domínio espacial, e a transformada de Fourier dele era esparsa, né? Então, a gente pode fazer, dentro disso que eu falei, de você ter bases de representação e bases de sensoriamento, fazer uma brincadeira com aquele teorema inicial, que é esse segundo teorema aqui de compressiva eficiência, que é o teorema de compressiva eficiência em Fourier. Então, eu vou supor que eu tenho um sinal que o sinal não é esparso, mas a transformada de Fourier dele é K esparsa. Então, eu vou pegar, na verdade, amostras randômicas no domínio espacial, e aí eu vou resolver a otimização, na verdade, minimizando a transformada de Fourier do sinal, sujeito a que os valores amostrais sejam coerentes com os dados que eu obtive aqui na minimização, né? E aí, com isso, eu consigo reconstruir a transformada de Fourier esparsa do sinal. Nota que isso aí é exatamente aquele teorema, o primeiro teorema de compressiva eficiência, só que eu troquei aqui o tempo e a frequência. E, em geral, você consegue fazer essas coisas em muitas coisas ligadas com teoria de Fourier, né? Então, daí, desse segundo teorema, dá para comparar a teoria clássica de sinais com essa teoria nova de compressiva eficiência. Então, em ambos os casos, a gente tem a transformada de Fourier do sinal com suporte num domínio ômega, no domínio da frequência, né? Só que no teorema clássico de amostragem de Shannon, né, esse suporte da função ele é conhecido e é um conjunto conexo, né, de um tamanho relacionado com a maior frequência do sinal, né? E aí o teorema diz que nós conseguimos fazer reconstrução exata com amostragens uniformes no domínio do tempo, né, proporcional a essa frequência mais alta aqui, e a reconstrução é feita com interpolação linear com a função sinc, né? Já em compressive sensing, esse teorema diz que o meu conjunto ômega ele é desconhecido e é um conjunto, na verdade, arbitrário, que não precisa ser conexo, né? Mas obviamente tem que ser esparso, né? Mas a esparsidade está aqui. E nós conseguimos uma reconstrução exata de
amostras randômicas, né, proporcionais a K log de N, usando um processo de otimização que, no fundo, é uma estimação não linear. Então, nota as diferenças aqui. Aqui a gente tem a amostragem determinística e uniforme. Aqui a gente tem a amostragem probabilística e estocástica. E aqui, e não uniforme. E aqui a gente tem um processo linear e aqui a gente tem um processo não linear. Então, você vê como tem uma contraposição muito grande entre essas coisas, né? E daí dá para tirar um teorema geral de compressive sensing, que é exatamente o que a Adriana vai discutir com detalhe na quarta-feira, que é essencialmente botando todos esses ingredientes juntos, né? Então a gente tem um sinal, né, que é n-dimensional, mas é K espaço, em algum domínio de compressão, psi aqui, né? Então nós tomamos, né, K log de N amostras, né, que são medidas, né, por um processo de sensoriamento com funções de medida que são que tem dois componentes, né, tem coerência e tem aleatoriedade, né? Então, essas formas de onda incoerentes e randômicas vão dar essas medidas que a gente vai usar para resolver um problema de otimização, que a gente vai minimizar a norma do sinal reconstruído, tal que, nota que aqui eu já incorporei a representação de compressão, onde, na verdade, o sinal reconstruído ele está usando as duas bases, né, e o resultado do processo de amostragem, e com isso a gente consegue reconstruir exatamente, né? Então, as características de compressive sensing que a gente pode tirar como conclusão, né, dessa intuição e desse estudo que a gente fez hoje, né? Primeiro, a gente tem recuperação de um sinal esparso a partir de poucas amostras ou medidas não adaptativas. Esse não adaptativo é muito importante, porque a gente não precisa conhecer características do sinal. A única característica do sinal que a gente precisa conhecer é que ele é esparso em algum domínio, né? E o processo, na verdade, é um processo simples de aquisição, né, por sensoriamento seguido de recuperação usando otimização. E esse processo, na verdade, ele faz o sensoriamento e a compressão simultaneamente. Agora, observe que esse processo, em termos computacionais, ele é assimétrico, porque a aquisição ela é muito simples e direta, dado um equipamento apropriado de aquisição. Agora, a recuperação é a otimização. Otimização, vocês sabem, é uma coisa que custa caro, né? Mas a gente pode tirar vantagem disso, principalmente porque os computadores cada vez estão ficando mais poderosos e estão subutilizados, né? Então é uma maneira de deixar eles trabalhando o tempo todo. Bem, então como é que a gente vai continuar o curso aqui, né? Quer dizer, amanhã, como eu falei, o Eduardo vai falar de teoria de representação e compressão. Na quarta, a Adriana vai falar da teoria de compressive sensing e exatamente como você caracteriza e constrói essas funções de sensoriamento, né? E na quinta-feira a Adriana vai voltar e falar de quantização e aplicações de processamento de imagem, e na sexta eu vou falar de aplicações de visão computacional. Em particular, eu vou falar de dois problemas muito interessantes, que é a chamada câmera de 1 pixel e uma área nova muito interessante em modelagem baseada em imagens, que chama fotografia dual. Bem, é isso. Antes de terminar, só queria dizer para vocês que a gente está montando uma página na web, que é essa aqui, e nessa página, na verdade, a gente vai colocar os slides das palestras. Por enquanto a gente não colocou, por enquanto o que tem aqui o schedule do curso, mas à medida que a gente for dando as palestras, a gente vai colocar o PDF dos slides aqui embaixo, e na verdade tem um software que a gente está usando, se vocês quiserem experimentar. Ok? Bom, é isso. Obrigado e até amanhã. Sim, claro. Opa!